Boa noite, gente boa. Bem-vindos ao Cogito, bem-vindos às Masterclasses. Quando, no final dos anos 80, eu entrei nas redações dos jornais, o jornalismo, na altura, é das profissões mais prestigiadas em Portugal. À sexta-feira, o Independente arrebentava com um escândalo semanal. Ao sábado, a revista do Expresso deliciava-nos com as maravilhas do mundo moderno. Há cerca de um ano, juntei um conjunto de amigos jornalistas em minha casa para um jantar, supostamente um convívio fraterno, alegre, e aquilo, no final, pareceu mais um ambiente fúnebre. Uma parte deles estava a tentar sair do jornalismo, os outros andavam à procura de uma oportunidade para sair, e todos eles, ninguém tinha a certeza que no espaço de um ano ainda iria ter emprego. Para falar sobre tudo isto, temos hoje connosco o Pedro Santos Carreiro. Ele é bastante conhecido, basta dizer que ele é economista e que é jornalista, foi diretor do Jornal de Negócios e diretor do Expresso. Não te vou perguntar qual é que gostaste mais. E vamos falar sobre aquilo que é isto parece um ato corporativo de uma profissão, mas é uma profissão que mexe com todas as outras profissões e, portanto, é um assunto social, é um assunto importante, é um assunto do século XXI. Pedro, a pergunta para ti é óbvia. Que informação depois do fim do mundo? Entenda-se fim do mundo como a pandemia, mas também, ao mesmo tempo, Pedro, como é que o fim do mundo chegou aos mídias? Por um descontrolo consentido, aceleradíssimo, em que, começando pelas empresas de comunicação social e pelos próprios jornalistas, se cometeram diversas loucuras que começaram mais ou menos há uns 20 anos. Boa noite, muito obrigado por terem vindo. Eu vou falar do fim do mundo, como dizia o Rui, o fim do mundo é a pandemia. Covid-19, mas não é só. Esta pandemia é uma pandemia, enfim, global, letal, prolongadíssima para aquilo que nós estamos habituados. Estamos muito habituados a pedir soluções rápidas e respostas rápidas da ciência. Mas não é só esse o fim do mundo. O fim do mundo é um planeta em exaustão, um ecossistema em autodestruição, ou melhor, em destruição pelo nosso antropocentrismo. Usamos o planeta como se fosse nosso, mas somos nós que pertencemos ao planeta. O fim do mundo é um capitalismo que está descontroladamente a aumentar muito a desigualdade sobretudo entre trabalho e capital, ou se quiserem, entre capitalistas e trabalhadores. O fim do mundo é, se vivermos num continente de baixíssimo crescimento económico, impostos relativamente elevados, dependendo dos países, e dívidas muito elevadas, mais ou menos no continente inteiro. O fim do mundo é uma demografia que no hemisfério norte está a conduzir a um envelhecimento progressivo da população, com todas as consequências que isso trará do ponto de vista produtivo, criativo e dos sistemas de segurança social. O fim do mundo é um sistema político que assenta e fomenta numa enorme radicalização de maiorias contra minorias, de discursos de agressividade em vez de argumentação, em que acontecem coisas tão quânticas como passar diretamente de um presidente dos Estados Unidos como Barack Obama para Donald Trump. Reparem, foi um a seguir ao outro e são o contrário um do outro. O fim do mundo é um desenvolvimento tecnológico prodigioso, mas que coloca questões ao nosso controle, ao controle pelo homem, dos algoritmos, da inteligência artificial, do machine learning. O fim do mundo é as guerras, de que fogem no Médio Oriente e em África, de que fogem milhares, muitos dos quais morrem no Mediterrâneo, mesmo quando isso já deixa de ocupar o espaço mediático primordial. Foi o que aconteceu nos últimos meses, a pandemia mais ou menos tomou conta de tudo, mas eles continuam a morrer no Mediterrâneo. E eu posso continuar por aqui fora a descrever o fim do mundo onde há cada vez fronteiras menos nítidas entre verdade e mentira, entre factos e opinião. E é aqui que nós estamos, e é neste momento que nós estamos. Bem-vindos ao fim do mundo. E nesta opressão que sentimos tantas vezes e todos os dias sobre tudo o que está a acontecer, tudo tão desvairadamente, tudo tão aceleradamente, tudo tão descontroladamente, nós vamos falar
ou eu vou falar agora, sobretudo, de informação. Não é exatamente sobre jornalismo, não é só sobre jornalismo, falar daquilo que é uma cadeia que se pretende virtuosa, no sentido de eliminar mistificações e depois transformar factos em informação. Transformar informação em conhecimento. Transformar conhecimento em sabedoria. De uma forma alastrada na sociedade, para que toda a sociedade seja mais informada e, portanto, esteja apta a tomar decisões e participação na vida democrática, que creio que ainda todos desejamos perpetuar ou desejamos solidificar, mas que está em risco. Basta ver as taxas de abstenção para perceber qual é o grau de envolvimento que a sociedade portuguesa, no caso, tem e não tem. Bom, neste fim do mundo, eu começo por uma citação do Mário Zambojal, é retirada de um livro que tem uns 10 anos, Uma Noite Não São Dias. Isto não é uma frase de filosofia, isto é a moral da história deste livro, mas que fala sobre como as pessoas mudam o mundo, mas o mundo não muda as pessoas. E isto remete para o nosso papel, individual e em sociedade, perante as transformações que passam e acontecem e das quais nós ou abdicamos de participar e, portanto, consentimos, nem que seja por uma espécie de abstenção, não apenas do voto, mas a abstenção do pensamento e da ação. Mas depois de coisas que acontecem, como a pandemia, que supostamente vai mudar tudo, ou iria mudar tudo, mas afinal, enfim, chegou este fim do mundo, da pandemia, o apocalipse. E se lerem ou ouvirem uma série de pensadores de diferentes áreas ao longo dos últimos meses, há uma frase que se destaca muito e que muitos deles dizem, e que é: a pandemia não transformou nada. A pandemia acelerou tudo. Acelerou as tendências que já se estavam a viver, pondo ao mesmo tempo a nu muitas das coisas que não queríamos ver. Reparem, a palavra apocalipse, que nós tipicamente associamos ao fim do mundo, a palavra grega, que também pode ser traduzida como revelações. Aliás, na Bíblia inglesa, na Bíblia do Rei Jaime, o livro do Apocalipse chama-se The Book of Revelations, o livro das revelações. E a pandemia revelou-nos várias coisas. Revelou-nos, e eu vou só falar de algumas, não vou falar de muitas porque quero chegar à informação, mas revelou-nos o papel absolutamente primordial da ciência. O Cogito é um festival, um projeto que pretende precisamente realçar, sublinhar e valorizar o papel da ciência, no sentido lato, da ciência, também das ciências sociais, e esta pandemia também nos revelou isso. Revelou a importância dos sistemas de saúde e revelou, ao mesmo tempo, a absoluta necessidade que temos de informação credível, rigorosa, sobretudo confiável, para que no meio das 500.000 teorias de conspiração que acontecem com a pandemia, como acontecem mais ou menos com tudo, que foram provocadas, que foram inventadas em laboratórios, que foram... Enfim, vocês conhecem. Como é que nós, no meio deste absoluto caos em que vivemos, caos informativo em que vivemos, em que está tudo contra tudo e pouca gente a favor do que quer que seja, como é que nós nos guiamos, em quem é que nós acreditamos? E a pandemia também trouxe isso. Só que aconteceu um paradoxo. Nunca se leu tanto jornais, televisões, rádios, nunca houve tanta audiência neste período e, no entanto, o negócio, a atividade económica, se quiserem, desta indústria colapsou. Lá está, ela já estava em queda. Estas empresas estão mais ou menos a fazer gestão do declínio há 2 décadas. E gestão do declínio significa, na prática, cortar todos os anos um bocadinho. Nunca é muito, mas ao fim de 20 anos é um corte brutal. Só que as pessoas não pagam pela informação. E qual é o problema? O problema não é... há bocado o Rui falava do que são os jantares jornalistas. São coisas... esta profissão, a profissão de que eu faço parte, é uma profissão extraordinária, é maravilhosa. Mas há 20 anos que nós, quando nos juntamos em grupo, é difícil que a conversa não se torne deprimida ou deprimente. Porque todos os anos
ou um de nós é despedido, ou algum amigo nosso é despedido. E temos uma percepção de falta de futuro muito próxima de nós. E como é que isto se combate dentro das nossas próprias cabeças e dentro das nossas redações, onde trabalhamos, é muito mais difícil do que porventura parece de fora, mas é um problema nosso, não é um problema vosso. É um problema nosso, mas que depois também nos conduz a uma coisa que nos consome muito e demais, que é, a páginas tantas já só estamos a falar de dinheiro, ou da falta dele, no caso. E nos jornais, na minha opinião, as empresas, acho muito bem que ganhem dinheiro, mas não se faz jornalismo para ganhar dinheiro, ganha-se dinheiro para fazer jornalismo. E hoje, quase ninguém ganha dinheiro. E isso significa os tais cortes frequentes e abruptos nas redações. Isto é uma coisa muito feia que eu vou fazer, que é citar-me, mas é para um exercício que não é bem onanista, mas de quando eu era bastante mais novo, tinha cara de miúdo e não usava barba. E houve uma vez que escrevi um editorial no Negócios, que vinha a propósito, na altura era do 10º aniversário do jornal, e eu fazia uma espécie de retrospectiva desses 10 anos, não do jornal, mas da vida social, e o que é que esperávamos pela frente, o que é que tínhamos pela frente. E eu vou só citar o princípio, só com um objetivo, que é tudo aquilo, isto é 2013, este texto, tudo aquilo que eu na altura escrevia são temas que são atuais, só que entretanto apareceram mais não sei quantos temas, que criam esta tal espécie de opressão à nossa volta sobre... Parece que o mundo está sempre a acabar. Parece sempre que está a acontecer qualquer coisa que devasta, que destrói, que elimina. E eu escrevi na altura, o princípio era, há 10 anos já íamos todos morrer. Há 10 anos já tínhamos pântano político e tanga no Estado. Há 10 anos as reformas já eram todas para já e acabavam sendo nunca. Há 10 anos, as mesmas pessoas de hoje enchiam a boca de feitos e esvaziavam a mão de defeitos. Há 10 anos já havia todas as mentiras, todos os mentirosos e todos a quem mentiam. Há 10 anos já havia interesses, lobbies, corrupção, desigualdades, pobreza, proteccionismo, impunidade, compadrio, desesperança, déficit, dívida, partidos políticos e políticos partidos. Há 10 anos Portugal já era o que ainda era. E já havia gênio, inquietação, vontade contra a moinha, insatisfação com a insatisfação, e já havia zanga, fúria, urras, a sensação de frequente que estamos sempre a escrever o mesmo editorial porque nada muda, a alegria rara de que a esperança pode mesmo ser inventada. Eu só citei isto porque passaram 7 anos desde que eu escrevi isto e eu podia escrever exatamente isto hoje, só que somar-lhe mais uma série de coisas, mais uma série de pressões e opressões que nos circundam e que nos criam-nos sempre ou podem criar-nos sempre uma vertigem para um de 2 caminhos muito perigosos, na minha opinião, sobretudo quando coletivizados, que são ou o da apatia ou o da agressividade. São os 2 lugares mais fáceis. Um é frio, o da apatia, o outro é quente, o da agressividade e da radicalização, mas são mesmo os lugares mais fáceis de nos situarmos perante este caos absolutamente devastador em que parecermos estar... Parece que somos sempre mergulhados. Claro que um jornalista vê isto com demasiada intensidade, porque nós somos muito viciados em atualidades, estamos sempre muito próximos do acontecimento, temos pouco distanciamento nesse sentido. Um filósofo, um historiador, tipicamente tem muito distanciamento, um jornalista é exatamente o contrário, está muito em cima de tudo e, portanto, também absorve muito deste caos informativo. Mas ele circunda-nos. E nestes 2 caminhos, nestas 2 possibilidades, que são individuais, mas que depois se tornam coletivas, a da apatia é quando nós desistimos. Eu já não quero saber de nada. Eu já só quero tratar da minha vida e isolar-me. Eu trouxe uma citação do Macbeth, é de Shakespeare, é um dos seus solilóquios mais conhecidos. Enfim, os de Hamlet são mais conhecidos, mas este também é muito conhecido e normalmente é conhecido pela primeira frase, que é tomorrow, tomorrow and tomorrow. Amanhã, amanhã e amanhã. Como quem diz, é sempre amanhã.
Nunca é hoje, e depois tem uma parte final que diz a vida é um conto contado por um idiota, cheio de som e fúria e que significa nada. Som e fúria depois é uma frase que o Faulkner usou para dar o título a um livro. Aliás, há muitos livros que têm como título certos de Shakespeare. E este solilóquio é um dos que dá origem a um livro, O Som e a Fúria do Faulkner. Mas esta é uma possibilidade, que é desistir. É a vida tornar-se inconsequente. É irmos para uma espécie de nihilismo, que foi um assunto muito estudado por filósofos, sobretudo existencialistas ou pré-existencialistas. O Nietzsche escreveu muito sobre isso, sobre o perigo que é o nihilismo, o perigo que é nós não queremos saber de nada do que está a acontecer lá fora e, portanto, tolerarmos tudo, aceitarmos tudo, como, enfim, relativizando tudo o que vai acontecendo, normalizando aquilo que antes era evidentemente mau ou mesmo o mal, como lhe chamou a Hannah Arendt, e basicamente irmos aceitando tudo. E porquê é que é preciso jornalismo? É por causa de coisas como esta. Isto é mesmo só um exemplo, porque é tão anedótico, que eu trouxe precisamente por isso. Porque é tão ridiculamente anedótico que condensa muito de milhares de exemplos que eu podia trazer, desde a timeline, o Twitter do Donald Trump, até muitas outras coisas, mas olhem só para isto. Isto é uma sondagem que foi publicada num jornal, no Expresso, e depois um partido político pegou nessa sondagem e fez isto. E vejam como há não só falta de escala, portanto, isto são 60%, isto é 9%, isto é estudado, não é? Isto é estudado e muito utilizado, que é como é que se engana visualmente os leitores ou quem está a ver. E depois ainda há outra coisa, que é, este é o segundo, não é o terceiro. Este é maior do que este. Portanto, isto está trocado. Isto é mesmo só um exemplo que eu vou já tirar, não apetece mais olhar para esta página ou para aquele logotipo, mas é só um exemplo do que é uma manipulação que eu não vou perder muito tempo a explicar, porque acho que é tão evidente e nós todos estamos tão conscientes dessa alarvidade que acontece de manipulação de informação, que eu nem preciso dar mais exemplos. Só que isto assenta num princípio, que é o princípio de que a informação direta e desintermediada, portanto, diretamente entre um político e os seus eleitores, que é mais fiável do que a informação que é filtrada e, portanto, intermediada, no caso, por jornalistas. Isto é um engodo, mas que é usado pelos políticos. Eu não preciso, a frase tipicamente é, eu não preciso de jornalistas que desvirtuem, eu falo-vos diretamente. E depois dizem aquilo. Ou dizem, como Trump, quando o New York Times há uma semana publica uma grande investigação sobre os impostos do Presidente dos Estados Unidos, ele só disse que mostra que ele durante vários anos não pagou impostos e que, por exemplo, nos 2 últimos anos, já como Presidente, pagou $750 de impostos sobre o rendimento. Ele só disse 2 coisas. Eu paguei milhões, é assim que ele fala, não é? Eu paguei milhões e nós todos percebemos que ele não estava a falar do imposto de rendimento, estava a falar de outros impostos, de propriedade, etc. Portanto, ele não está a desmentir. E depois foi uma frase que foi a primeira coisa que ele publicou no Twitter, que é fake news. Mais nada. Portanto, não há argumento. Não são utilizados argumentos. Eles são os mentirosos. E este é o segundo truque. O primeiro truque é dizer que a informação direta é mais fiável. Não é. É exatamente ao contrário. E o segundo truque, que acontece sempre, e eu desafio-vos a fazer este exercício a próxima vez que virem uma investigação qualquer de um jornal português ou estrangeiro, mas pode ser português, que virem qualquer notícia ou de jornalismo de investigação, ou que faça uma revelação que seja uma investigação séria, portanto, bem sustentada, com factos, e vão ver o que é que os visados vão dizer. O que eles vão dizer é que aquele jornal ou aquele jornalista que tem telhados de vidro, confronta com contradições do passado, por exemplo, que tem interesses, trabalha para um jornal que está ligado a não sei quem, ou seja, atalhando. O truque é sempre o mesmo.
para descredibilizar uma investigação, descredibiliza-se o investigador. É sempre assim. Mas este é o tipo que numa vez disse que não sei o quê. Eles só olham para isto e não olham para os outros. Pois, metem-se connosco. E os banqueiros? É sempre assim. Que é para atacar a credibilidade daquele que denunciou e mudar de assunto. E já ninguém está a olhar para aquilo que foi denunciado. O que estamos a dizer, não, mas o New York Times é financiado pelo Sr. Jorge Soros. Pois. É sempre assim. Sempre. E eu trouxe esta citação de Louise Gluck, que hoje ganhou o Prémio Nobel da Literatura, poeta norte-americana. Isto é só o princípio de um poema, ela quase não está traduzida. Em Portugal não há livros dela, mas há poemas dela traduzidos em algumas coletâneas. E este é o princípio de um poema. Eu não vou falar do poema, vou fazer uma interpretação diferente do que o poema lhe dá, mas peguei nesta frase, que é: nunca transformei ninguém em porco. Algumas pessoas são porcos. Faço-os parecerem-se a porcos. É como quem diz, eu digo a verdade. Nós todos queremos fazer isto. Todos. Começando pelos jornalistas. Os jornalistas... enfim, eu não vou propor-vos que entrem na cabeça de um jornalista, que nós temos uma cabeça também com muitos vícios e muitos defeitos e muitos ímpetos, mas a coisa que provavelmente mais anima um jornalista é a possibilidade de denúncia, de revelação, de afrontar o poder. E isso faz com que muitas vezes nós também cometamos erros. Nós queremos chamar porcos aos porcos, ou se quiser uma expressão portuguesa, chamar os bois pelos nomes. Isso faz com que nós, por vezes, cometamos erros. E os erros é quando nos enganamos. O maior vício que um jornalista de investigação pode ter é iniciar uma investigação para confirmar uma tese que já tem desde o início. Porque isso vai, e nós temos de ter esse exercício de connosco próprios não nos deixarmos cair nessa vertigem, porque então nós vamos encontrar, ou podemos encontrar tudo aquilo que vai dar razão àquilo que nós queremos que de facto seja provado. E por vezes enganamos, e nós já fizemos alguns assassinatos cívicos de algumas pessoas. Nós, jornalistas. Posso-vos dar só um caso recente, quando há muito poucos dias, há uma semana e meia, salvo erro, se soube que Ana Gomes que Paulo Pedroso estava na campanha de Ana Gomes, o seu assassinato cívico de um homem, que eu não conheço, nunca falei com ele na vida, mas de um homem que foi ilibado de tudo, foi feito não pelos jornais, mas foi feito naquela altura através dos jornais. Não havia redes sociais naquela altura. Hoje há. E hoje, cada um de nós, jornalistas, não jornalistas, sente esta vertigem. Sente este ímpeto da denúncia, sente até a possibilidade de sentir corajoso ao escrever uma coisa que ele acha que mais ninguém tem a coragem de dizer. Qual é a diferença? A diferença, na verdade são duas, a diferença é que um jornalista é responsável no sentido, é imputável, é liable, como dizem os ingleses. E, portanto, nós temos não só uma série de regras deontológicas, como nós respondemos perante a lei, perante os reguladores, perante a lei. Eu já fui processado N vezes. E acho muito bem, porque a lei é o sítio certo, os tribunais são o sítio certo para dirimir coisas como essa. Já fui processado normalmente por difamação, é o mais vulgar, mas já fui processado por violação de segredo de justiça, e já fui processado até por associação criminosa, vejam bem. Associação criminosa. Portanto, eu faria parte de uma orquestração que tinha um determinado propósito, etc. Foi tudo arquivado, até hoje. Mas isso torna-nos responsáveis perante a lei, não é só perante os leitores e perante o nosso código deontológico, é perante a lei. Nas redes sociais não. Não há nem códigos deontológicos, nem é possível a lei ir atrás de toda a gente e não há meios para isso. E, portanto, cada um de nós pode ser, atrás de um computador, um tipo com armas no coldre que dispara mais ou menos para todo lado. Portanto, a percepção de que os jornalistas... Portanto, o meu encadimento é: quem filtra só está a desvirtuar, primeiro. Segundo,
Quem filtra tem que ser descredibilizado porque estes jornalistas são os malandros que não sei o quê, não sei o quê. E terceiro, os jornalistas são como os outros. Então, mas vocês não andaram não sei quantos anos a destruir a vida de pessoas? E isto não é mentira. Porque já houve algumas vezes em que isso aconteceu e o dano que é provocado na reputação dessas pessoas é muitas vezes irreparável. Portanto, isso já aconteceu. Não é comparável com coisas que hoje acontecem em que se destroem pessoas de um dia para o outro, a reputação e a vida de pessoas de um dia para o outro, seja através de algoritmos muito inteligentes, de russos, não interessa, seja quando se partilha um vídeo de uma miúda que estava, não sei, com os copos, se fosse o que fosse, e que fez o que não devia ter feito, estão-se a destruir pessoas. Estão-se a destruir publicamente a vida de pessoas. Isso hoje é facílimo. E, portanto, a pergunta é, quem são os porcos? Quando alguém faz essa denúncia e a faz gratuitamente e com impacto, na verdade, quem são os porcos deste processo? E tudo hoje é muito mais fácil. Eu não estou a dizer que as redes sociais são uma esterqueira, não é nada disso. Ou uma pocilga, não é nada disso. Mas é verdade que as redes permitem não só uma autoalimentação das teorias de conspiração, como permitem fake news. E já agora, fake news é um conceito preciso. Fake news não é uma notícia que é desmentida. Uma notícia que é desmentida, nenhum jornal ganha com isso. Quando uma notícia é desmentida, o jornal tem que reconhecer o erro, tem que engolir em seco e perde credibilidade perante os seus leitores. Fake news é outra coisa. Fake news é inventar um texto, ir buscar imagens de um determinado jornal para sugerir que essa notícia é desse jornal, portanto vai-se buscar a reputação de um determinado jornal e põe-se a circular. Isso acontece todos os dias. Em Portugal também. Eu já tive, entre aspas, notícias assinadas por mim, que não foram escritas por mim, a circular em redes sociais, coisas que eu nunca escrevi na vida, com a minha fotografia, com o logotipo do jornal. Isso é que são fake news. Só que já ninguém sabe de onde é que aquilo vem. E poucas pessoas se dão ao trabalho de olhar para cima, para o endereço, e reparar coisas tais como, às vezes, há fake news dessas, que têm como endereço ainanas.pt. Só que, desde aquele texto de 2013, o que aconteceu muito aceleradamente foi uma destruição da reputação do sistema institucional. Portanto, agora estou a generalizar, isto evidentemente não é verdade para todos e em alguns países não é sequer a maioria, mas a democracia é feita de instituições e as nações mais fortes são aquelas que têm instituições mais fortes e independentes. Não vou falar do Tribunal de Contas, não é isso. Quando nós achamos que os políticos são todos corruptos, os tribunais não prendem poderosos, etc, etc, etc. E os jornalistas são todos vendidos. Nós estamos a destruir instituições, muitas das quais contribuem para isso. Não é responsabilidade nossa, não é isso. Mas quando esta destruição assenta nesta informação descontrolada e falsa e mentirosa, todas estas instituições vão sendo prejudicadas, incluindo o jornalismo. Por isso é que os jornalistas, até há poucos anos, até há 10 anos, nós éramos os maiores. Para nós próprios. Mas depois nós tínhamos uma reputação na sociedade que era uma reputação boa. A sociedade, em geral, respeitava os jornalistas. Não endeusava, não é isso, mas respeitava o papel do jornalista. E isso virou completamente. Nós passámos, desculpem a simplificação da imagem, do lado do bem para o lado do mal. E eu associo isso a duas ou três coisas. Uma delas tem a ver com este tal discurso de os intermediários só desvirtuam. Outro tem a ver com o facto de os nossos erros são muito mais amplificados do que as coisas que fazemos bem. Portanto, um jornal que cometa um erro, imaginem em 100, e a maior parte das vezes os erros não são graves. Estes que eu estou a falar, às vezes há erros graves, mas a maior parte dos erros não são graves. É uma gralha em português numa coisa que foi escrita à pressa, por exemplo. Isso é tão amplificado, que na verdade se está a olhar, há muito mais foco para o erro do que para trabalhos de investigação que às vezes demoram meses e que não têm
esse impacto, mas acabamos por ser contaminados por essa reputação negativa. E, portanto, a nossa reputação hoje é muito má. Nós temos responsabilidade nisso também, mas o meu ponto é: já imaginaram uma sociedade sem jornais? A sério, façam esse exercício. Imaginem um mês sem jornais. Não estamos só a falar de não sabermos o que é que está a acontecer. Estamos a falar de não termos qualquer referência, de não termos contexto para as coisas que estão a acontecer, de não termos... Eu já não falo sequer em investigação. É uma espécie de trevas onde há imensas luzes, só que são luzes umas contra as outras, em que deixamos basicamente de nos conseguirmos entender uns com os outros, porque já não vamos conseguir acreditar em nada. E então, não está a mudar, não sei se... Em qualquer sítio, onde quiseres. Devo estar a apontar para o sítio errado. Bom, mas eu lembro o que é que aparece, se não mudar, digo eu. E então... sim, mas podes passar esse, por favor. E então, dizia eu, qual é que é a informação depois do fim do mundo, não é? Como dizia o título. Eu sou muito pessimista, lamento. Sou muito pessimista no sentido em que, se não acontecer nada, eu já vou explicar o que é acontecer alguma coisa. Se não acontecer nada, isto vai de mal a pior. E vai de mal a pior, não apenas porque os jornais estão cada vez mais frágeis. Reparem, há cada vez menos jornais em Portugal. Isto é um facto. Quando eu estou a falar de jornais, estou a falar de jornais, televisões, rádios, sites, estou a falar de tudo isso. Mas os jornais, agora sim, só o jornal, e eu não estou a falar em papel, não é isso, mas os jornais estão muitas vezes na essência de todo o processo informativo. Não é a última hora, não é isso. Grande parte da investigação que é feita em Portugal é feita essencialmente nos jornais. Isso tem a ver com características das redações históricas, não é muito importante discutir isso aqui, mas a grande parte do noticiário nasce no jornal e depois é muito amplificado pelas televisões e pelas rádios e depois pelas redes sociais. Hoje a vida numa redação é uma vida bastante difícil, porque tendo esta profissão coisas absolutamente maravilhosas que tem, e tendo ela uma responsabilidade muito grande que deve ter consigo própria, nós temos uma proteção legal, para começar, que quase nenhuma outra profissão tem. Legal, constitucional, aquilo que chamamos de liberdade de expressão, etc. E isso cria-nos uma grande responsabilidade à altura da qual devemos estar. Mas, numa redação, hoje, ou se tem medo de ser despedido, ou se conhece alguém que vai ser despedido, ou que acabou de perder um emprego, ou alguém não é aumentado há não sei quantos anos, trabalha-se brutalmente, a quantidade de trabalho que um jornalista hoje faz não tem nada a ver com a quantidade de trabalho que se fazia antes. E porquê é que isto é mau? Porque significa que cada jornalista tem cada vez menos tempo para um facto noticioso, porque tem que tratar de mais 5 ou 6 até ao final do dia. E quem faz depressa nem é só faz mal, não tem tempo a pensar, não tem tempo a fazer os telefonemas todos, portanto é preciso disparar logo porque há uma grande pressão das audiências, enfim, vocês sabem. Portanto, a quantidade de trabalho que cada jornalista hoje faz, a falta de tempo que tem para se dedicar a cada assunto, não só propicia o erro, como lhe retira, sobretudo, tempo para conhecimento, para estudar, para análise. Portanto, claro que isso depois nos conduz a jornais mais fracos. Claro que sim. Somos menos, temos menos tempo, ganhamos menos. Claro que sim. E então, o que é que se pode fazer? A primeira coisa, eu há bocado fiz aquela possibilidade de bifurcação de cada um de nós entre a apatia ou o nihilismo e entre a agressividade ou a radicalização, e como eu disse, isto são os lugares mais fáceis de estar, porque difícil é ter uma espécie de moderação do pensamento, ainda que ela depois nos conduza a extremar uma posição. Mas significa, sobretudo, ter pensamento próprio, ler, informar-nos para que consigamos ter pensamento crítico e não apenas crítica independentemente do pensamento.
E esse lugar será sempre muito mais difícil sem a existência de jornalismo forte. Portanto, quando nós dizemos o jornalismo é essencial para a democracia, isto é um chavão que nós dizemos sempre, e já dizemos tantas vezes que parece que não quer dizer nada. Mas o nosso papel é muito evidentemente o de dar contexto, claro, e de noticiar, mas sobretudo de investigar. Nós nascemos para andar à tareia. Não nascemos para andar, como o Milor Fernandes dizia, com alguma graça, que jornalismo é contrapoder, o resto é armazém de secos e molhados. Claro que sim, que nós somos do contra, pois somos. Claro que sim, mas para fazer claro que não estamos cá a fazer nada. Somos do contra, não quer dizer nós vamos deitar abaixo. Significa que nós temos a dúvida metódica, cartesiana. Significa que questionamos tudo. Significa que partimos sempre com algum ceticismo, mas esperemos que não cinismo, sempre com algum ceticismo quando nos apresentam as coisas. Porque é esse o nosso papel. Claro que viva o Sr. Primeiro-Ministro que fez isto. Para isso não é preciso jornais. Não é esse o nosso papel. Claro, não é depois inventar interpretações malévolas e não literais dos acontecimentos. Isso é evidente. Agora, para dizer bem há assessores, e muito bem que fazem o seu papel, os assessores de comunicação e as agências de marketing, fazem muito bem, mas o nosso papel, nós estamos do outro lado, estamos sempre do outro lado da barricada. Ou então não estamos no lugar certo. E, portanto, o que é preciso fazer para que isto não seja tão negro como por exemplo, eu acho que hoje já é, e acho que tende para pior. Não vos vou amassar com grandes coisas, mas primeiro, é evidente que há uma desregulação total do mercado, e essa é económica, que é global, tem a ver com as redes sociais e por aí fora. Basicamente, é o seguinte, há muitas pessoas que pagam por informação, até nem percebem que pagam. Por exemplo, quando se tem televisão em casa, está-se a pagar aos operadores de televisão por cabo. Parece que não estamos a pagar, mas estamos. E antes não se pagava. Antes era a taxa, não é? A taxa da RTP que se pagava, mas era um valor relativamente baixo. Há muito dinheiro, mesmo muito dinheiro, que é ganho à volta das nossas notícias e do nosso trabalho, mas ele não vem para nós. Porque aquilo que nós, economistas, usando outros chapéus, chamamos a cadeia de valor, o valor transferiu-se da produção para a distribuição. Não foi só nos jornais. Transferiu-se da produção para a distribuição. Isto acontece em muitas indústrias, pensem nos agricultores e na grande distribuição. Há uma transferência de valor de um lado para o outro. Pensem em áreas mais próximas da nossa, na música ou nos livros. Sabem quanto é que ganha um autor de um livro, um escritor de um livro, cada vez que compra um livro, ganha mais ou menos 10%. Portanto, se tirarem o IVA, se tirarem a margem, o distribuidor ganha 50% ou mais, 50% a 60%, o editor, que muito bem, porque é ele que investe, e depois o autor ganha 10%, mas esse ainda ganha alguma coisa. A quantidade de músicas que são partilhadas na internet e que não pagam direitos de autor, etc., não ganham nada. E depois, claro, surgem as coisas, querem acabar com a internet por causa dos direitos de autor. Não queremos nada, mas alguém vai ao advogado ou ao dentista sem pagar, e não é um serviço. Portanto, é evidente que é preciso uma regulamentação, é dificilmente de fazer, estamos a falar de plataformas mundiais, mas que estão com excesso de poder, e estão com excesso de poder também económico, distorcendo completamente esta tal cadeia de valor, em prejuízo de quem produz, ou seja, lá está do produtor, no nosso caso de informação, mas de muitos outros também. A lenga-lenga de que na internet é tudo gratuito e que estamos contra a internet. São as empresas mais ricas e mais poderosas do planeta neste momento. Mas estamos a falar de quê? Estamos a falar de bons samaritanos, de escoteiros? Não. E depois é evidente que é preciso também um papel do Estado em cada país, e depois nós jornalistas, divergimos. Há quem entenda que deve haver subsidiação, eu não acho que deve haver subsidiação, mas há outras formas indiretas de estímulo à compra ou ao consumo de informação, até fiscais, mas não só. Mas depois onde eu quero chegar é, primeiro, as próprias empresas de comunicação social, que há anos que andam a tentar inventar uma nova roda e não conseguem, que é o modelo de negócio. As próprias empresas de comunicação social têm um desafio dificílimo, mas não são só elas, não são só os gestores.
são depois também os diretores e os jornalistas. Portanto, eu estou-me a incluir naquilo que é preciso mudar, e é preciso mudar em algumas coisas, como seja a vertigem absurda da audiência, de dar a última hora, de ser sempre o mais rápido, para dar primeiro, mas depois passa-se logo para outra coisa mais rápida logo a seguir, e portanto para-se muito pouco tempo. Tudo é muito rápido e há muito pouco tempo para a investigação e para a maturação, e é preciso outra coisa. Agora eu estou a falar ao espelho, não estou a falar para vós. É preciso nunca perder a coragem. Um jornalista sem coragem não é um jornalista, é outra coisa qualquer. Pode ser um redator, um bom redator até, mas não é um jornalista. E ter coragem em alturas destas, numa altura como esta, não é fácil. Porque a coragem, a maior parte das vezes que nós vamos tendo confrontações com outros, e elas são muito frequentes, e ainda bem, porque significa que estamos a incomodar e, portanto, não estamos a acomodar. Há algumas pressões ilegítimas, isso também existe. Ameaças, retaliações, receber no telemóvel a morada da escola dos filhos, isso também acontece. Não acontece muito, mas também acontece. A maior parte daquilo que nós chamamos de pressões não são ilegítimas. E aí só é preciso dizer que não. Quem define uma pressão, das legítimas, quem define uma pressão não é quem pressiona, é quem é pressionado. Porque se quem é pressionado cede, foi ele que cedeu à pressão. De outra forma, a pressão desaparece. Só que as coisas são tão difíceis que onde é que se vê, onde é que se pode ver, às vezes, a falta de coragem? Não é no que se faz, é no que não se faz. Não é nas notícias que são escritas, é na investigação que não é feita. Porque hoje, quando nós vamos de frente contra alguém, nós, jornalistas em geral, sabemos que se perdermos aquele emprego já não temos outro. E antes não era assim. Nós andávamos à tareia, mas depois andávamos para o outro lado, mas depois não. E isto cria condições para uma possível autocensura, que eu não estou a dizer que existe, estou a dizer que existem as condições para isso. E, portanto, os próprios jornalistas devem apoiar-se uns aos outros. Os jornalistas não são nada corporativos, ao contrário do que as pessoas pensam. Nada. Ninguém diz pior de um jornalista do que um ex-jornalista, por exemplo. Vão às redes sociais, basta ver. Os jornalistas não são nada corporativos. O próprio exercício de nos apoiarmos uns aos outros na investigação, sobretudo. Quando alguém avança com uma investigação, os outros jornalistas tipicamente vão, ou devem ir, acompanhar essa investigação para a tornar mais forte só para vos dar um exemplo, o caso do Espírito Santo, que foi provavelmente a investigação em que eu estive envolvido durante vários anos, foi provavelmente a investigação mais produtiva, se quiserem, em que eu estive envolvido. Diretamente. Tive muitos anos a trabalhar não foi só, mas muito, na investigação ao caso do Espírito Santo. No caso do Espírito Santo não houve um jornalista que deitou o Bés abaixo, mas houve um conjunto de jornalistas que eram concorrentes, ou melhor, de jornais concorrentes, houve um conjunto de jornalistas que na prática trabalharam juntos. Porquê? Porque cada vez que um fazia mais uma revelação, os outros iam atrás, usavam essa informação na sua própria investigação. E este foi um processo que foi crescendo e que tornou a investigação ao caso Espírito Santo. Muita gente diz, onde é que estavam os jornalistas que não viram o caso? E eu também podemos falar sobre isso, se o Rui quiser. Mas naqueles 2, 3 anos em que tudo saiu cá para fora, o trabalho dos jornalistas foi completamente essencial, até porque na altura ninguém dizia mal do Banco Espírito Santo. Lembremos o que é que, nomeadamente políticos, etc., até o banco cair, ninguém dizia nada. Isso é um assunto do Banco de Portugal, a justiça, o que é da justiça, aquelas coisas habituais, não é? Agora, também há um papel que é vosso. Dos leitores, dos espectadores, dos ouvintes, o papel da sociedade. Há uma frase do Chekhov que de maneiras diferentes aparece em várias das suas peças de teatro, esta é do Tio Vânia, mas basicamente resume-se, vou abreviar, basicamente resume-se a isto. O que é que dirão de nós daqui a 100 a 200 anos? Esta frase é válida para hoje, isto foi escrito há mais de um século, mas é válida para hoje mais ou menos para tudo. Pensem no ambiente, por exemplo. Mas eu vou usá-la para a informação. O papel, que também é da sociedade, porque nós nunca estamos excluídos da sociedade. Nós podemos fazer de conta que sim,
Mas a sociedade é a soma de nós, não é? A soma de todos os cidadãos. Primeiro, isto é muito comezinho, mas é tão importante que eu vou dizer na mesma. Não partilhem edições por WhatsApp dos jornais. Isso é pirataria, é ilegal. Segundo, também é comezinho, mas é tão importante, assinem jornais. Sabe quanto é que custa assinar um jornal? Um diário em Portugal custa 80 euros por ano, 6 euros por mês, 20 cêntimos por dia. Mas, sobretudo, façam isto. Não é porque eles precisam de ajuda, ou é justo. Não. É porque se isto não acontecer, e felizmente hoje é cada vez maior o número de pessoas, haverá em Portugal 60.000 pessoas que assinam jornais. Ainda é muito pouco. Este é um mercado muito pequeno. Os Estados Unidos, no New York Times, têm centenas de milhares de assinantes e, portanto, conseguiu viabilizar-se muito por causa disso. Portugal é pequeno em tudo. O nosso mercado é pequeno em tudo. E nisso também. Mas, dizia eu, não é só por nós temos que ajudá-los. Não, não é nada disso. É porque, se assim não for, cada ano que passa vai fechando mais um jornal. Cada ano que passa as relações vão ficando mais pequenas. E isso, a não ser que vocês achem, e cada um é livre de achar isso. Eu discordo, mas cada um é livre de achar isso. A não ser que entendam que não fazemos falta nenhuma. Isso é participar num processo que é essencial para a democracia no sentido do contraditório consigo próprio. Há bocado eu estava a falar da destruição das instituições, da reputação das instituições. Os jornais foram prejudicados por isso porque os jornais também são uma instituição. Os jornais fazem parte do sistema, do tal sistema que hoje é odiado. Os jornais fazem parte do sistema institucional, só que são a parte dentro do sistema que o contesta. Mas fazem parte do sistema. E, portanto, neste ódio generalizado ao sistema, os jornais também levaram por tabela. Mas, finalmente, a principal razão para isso, sendo eu suspeito para tudo o que estou a dizer, mas acredito piamente nisso, é que só cidadãos informados estão aptos não só a tomar decisões mais blindadas contra a manipulação, como se sentem compelidos a participar. Nós temos uma sociedade civil muito apática em Portugal. E o ato de participar na democracia começa por votar e, portanto, votem. Estas taxas de abstenção, mesmo com alguns erros de cálculo que têm por causa das limpezas, dos cadernos eleitorais, tudo isso, são taxas muito altas. No dia em que nós chegamos a 50%, vai ser posto em causa a legitimidade do voto. Portanto, sim, votem. Mas a participação na democracia não se limita a votar, não se limita ao momento do voto. Essa participação existe todos os dias, na pressão pública que coletivamente nós fazemos. Porque há muitas coisas que acontecem em Portugal, e acontecem todas as semanas, que acontecem porque a opinião pública se manifestou. Coisas que acontecem, ou coisas que iam acontecer e afinal já não vão acontecer, precisamente porque houve esse vigor da sociedade civil. E só uma sociedade informada pode ser ativa. Portanto, isto não é por nós, não é porque, coitados dos jornalistas, vivem numa crise há 20 anos, isto não é. É porque sem os jornais nós ficamos completamente sem referência e sem uma possibilidade de entendimento comum. Cada um vai ter uma opinião sobre tudo. Não vai haver uma verdade, vai haver 1 milhão de micro-verdades. E aí ninguém se entende, e nós sabemos quem é que sabe aproveitar muito bem isso. Porque pensem bem, quem é que beneficia? Quem é que, na verdade, é beneficiado com o jornalismo fraco? São os poderosos, não é? Aquilo que nós normalmente chamamos de poderosos. Claro que são. Claro que são esses os primeiros a beneficiar no jornalismo fraco. E quem são os mais prejudicados? Claro que somos nós. Do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, claro que sim. Mas eu acredito convictamente nisto, é a sociedade. Porque com todos os erros que os jornais fazem, cometem, e é verdade que cometem, caramba, este país, se não houvesse jornalistas, se não houvesse jornalismo, era uma bicharada. Era um jardim zoológico em que ninguém sequer sabia quem era o predador e a presa. Portanto, a pergunta final é que ler informação faz parte do processo de... Reparem, quando eu escrevo opinião, eu escrevo muita opinião, muitos textos de opinião, o que eu entendo que é o meu papel
Claro que é dar contexto, é dar chaves de leitura, claro que é tudo isso. Mas o que eu entendo que é o meu papel não é convencer o leitor. Não é convencê-lo, você vai pensar como eu. O que eu quero, quando escrevo a opinião, é que ele forme a sua própria opinião. E se discordar de mim, perfeito. O que quero é que ele chegue, quero ajudar, participar nesse processo, sou uma migalha no meio disso. Quero participar nesse processo, quero cada um dos leitores poder formar a sua própria opinião a partir de uma base esclarecida e, portanto, participar numa sociedade ativa e que pressiona aquilo que nós normalmente chamamos poderes. Portanto, às vezes nós pensamos, o que é que eu posso fazer? Eu não peso nada, não é? Eu sou um entre 10 milhões, ou se quiserem, um entre mais de 7 mil milhões no mundo. E, portanto, lá está, ir para o nihilismo, para a apatia, não é nada disso. Porque se todos pensarmos assim, então vamos ser, enfim, pasto fácil, não é? Nós podemos, de facto, reduzir-nos à nossa insignificância, mas também podermos aumentarmos-nos ao nosso significado. E o nosso significado numa sociedade democrática é, ou começa, por isto, por sermos informados e, portanto, participativos e, portanto, exigentes, mas sempre esclarecidos, sem ser, enfim, pegar na metralhadora e desatar a assassinar civicamente toda a gente, criando contexto, e isso dá muito trabalho. Dá muito mais trabalho do que estas duas outras posições. Às vezes, ser moderado é uma forma de radicalidade, sobretudo nos tempos que vivemos, mas participar. Portanto, se não queremos o fim do mundo e se queremos informação do fim do mundo, estamos todos nisto, todos. Começando por nós, jornalistas, mas incluindo-vos a vós. Obrigado. Pedro, os 25 minutos que nós tínhamos combinado transformaram-se numa hora. Portanto, vamos fazer o papel. Obrigado. Portanto, eu agora sou jornalista, eu faço-te perguntas e tu respondes. Aceitas fazer isso ou não consegues? Claro. Então é assim. Quantas empresas de comunicação social em Portugal neste momento dão lucro? Resposta A, 10%, resposta B, 0%. Que é para ser rápido. Empresas de comunicação social? Sim. Talvez 10%, sim. 10%. Sim. Portanto, 90% dão prejuízo. Sim. Quem é que financia esse déficit e porquê? Belíssima pergunta. Há algumas empresas de comunicação social são financiadas, têm endividamento e isso vai, é como ao país, não é? O déficit de dívida pública é a mesma coisa. E houve várias empresas que acumularam dívida. Hoje os bancos não emprestam dinheiro às empresas de comunicação social. É às empresas de comunicação social e aos clubes de futebol. Fomos os dois que ficamos na lista negra. Mas há muitas empresas muito endividadas. E depois há alguns projetos que eu, sem cinismo nenhum, não sei como é que são suportados, são tipicamente projetos pequenos, não sei mesmo. Agora, o que eu sei, ou penso, é o seguinte: só há duas boas razões para ser dono de empresas de comunicação social. Uma é ter uma visão mecenática, social, o caso das fundações, certo, ou o caso do público, é um belo caso, é um belo exemplo disso. Essa é uma razão. Outra razão é querer ganhar dinheiro. Porque todas as outras razões são piores do que estas. Pois, mas não estão a ganhar dinheiro. Portanto, são as outras razões. Que outras razões podem ser? São todas piores. Ou é influência política, ou é visibilidade, ou é... Enfim, soltar a imaginação, mas são todas piores. Mas isto é agora, no meu tempo, portanto, no tempo que chamavas das vacas gordas, os jornais também davam dinheiro. Havia dois ou três que davam dinheiro. Sim, alguns davam. Portanto, isto tem um déficit de 20 anos. Sim, alguns davam e davam muito. Muitos não. Muitos tiveram e foram fechando muitos mais ao longo dos últimos anos. Houve muitos que estouraram. E os que se aguentaram e não davam e não tinham lucro são os que depois chegaram a um cúmulo de endividamento tão grande que depois tiveram perdões de dívida. Enfim, são sempre disfarçados. Os bancos nunca dizem que há perdões de dívida. Arranjam sempre outra forma, que também é sempre a mesma. Convertem dívida em capital. Portanto, já de repente são acionistas. E, portanto, dizem que não perderam dinheiro. Só que depois aquela participação deles vale para aí 1/10 do que valia a dívida. Portanto, isso é um perdão de dívida disfarçado. Não só nas empresas de comunicação social, acontecem muitas. E, portanto, nós temos aqui um problema económico que redunda depois num problema de falta de qualidade jornalística, porque menos jornalistas mais novos, mais mal pagos, não têm história e, portanto, a qualidade do produto vai decaindo. E isto está assim e não estamos a ver forma disto inverter, para não. Ou estás a ver? Estás a ver aí um milagre
Não, milagres não. E é por isso que eu acho, que me parece que só uma série de fatores conjugados é que podem criar condições para isso. Por exemplo, uma das razões essenciais não é minimamente malévola, tem a ver só com tecnologia. O controle da informação, como o controle passou para a distribuição, e portanto as pessoas não vão diretamente aos sites dos jornais, muitas delas apanham nas suas páginas de redes sociais, porque isso é muito cómodo, e eu não estou a criticar isso, cada um lê como quer, mas isso deu o controle não só o valor da cadeia de valor que eu falava há bocado, mas a própria distribuição tirou-o dos editores. E entregou aos algoritmos, não é? E lá está, isto não tem que ser malévolo. Só que estar ou não estar, ter ou não ter um algoritmo favorável, por exemplo, faz toda a diferença. E isso significa que, por exemplo, hoje as redações têm que ter, e têm algumas, equipas muito mais multidisciplinares, incluindo de programadores informáticos, do que tinham antes. Claro. E muito bem. E não é para bater o Facebook, que tem os melhores informáticos do mundo, não é isso. Mas para tentar chegar aos seus leitores, não apenas entregando essa possibilidade de algoritmos automáticos que ninguém conhece nem controla, nem deve controlar, é boa verdade, mas para tentar controlar mais a sua própria distribuição, o chegar aos leitores. Ok, mas portanto temos aqui um problema económico, concordas comigo, que é o central do setor. Bem, sou original. Mas tudo isto está a acontecer agora era previsível há 20 anos. Eu estudei isto quando era jornalista, há 20 anos atrás. Ninguém previa as redes sociais e elas mudaram muito as coisas. Na altura pensava-se que, nós mudamos, estar em papel ou estar online não muda muito, porque o que interessa, o que nós fazemos é informação. A informação é imaterial. Se é em papel, se é em jornal, se é em site, isso são só canais de distribuição, são formas de chegar. Isto era o que nós pensávamos. Só que o que não antevíamos foi que, de repente, a distribuição de notícias ia sair dos sites. Portanto, é como se recorrêssemos um jornal antigo e já não o lêssemos linearmente. As notícias são assim avulsas, não é? E, de repente, uma brevezinha pode explodir em leitura e um trabalho gigante pode não ter visibilidade nenhuma. Isso não previmos. Outras coisas sim. E aí houve um suicídio coletivo que não foi exclusivamente português, muito pelo contrário, que foi desatar a oferecer tudo. Porque a publicidade ia pagar tudo e, portanto, nós quebrámos o hábito, aí a responsabilidade é nossa, nós é que quebrámos o hábito de pagamento por informação. E enraizá-lo de novo é muito difícil, na malta mais nova é quase impossível, porque tem uma noção de gratuitidade muito, muito amplificada. E depois, por outra razão, que é, nós temos tanta informação que depois ficamos saciados rapidamente e já não precisamos de mais, mesmo que a primeira tenha sido má. A economia tem eu uso sempre esta imagem. A economia, há uma teoria que tem um nome muito rebuscado, mas que é muito fácil de perceber. É a teoria da utilidade marginal decrescente, que significa que por cada unidade adicional de produto consumido, a utilidade vai descendo. Na prática é o seguinte: se eu tiver muita fome, o primeiro pão que eu como tem muita utilidade, não é? Porque o 30º já não tem utilidade nenhuma. Eu já não tenho fome, já fiquei saciado. Mesmo que o primeiro pão seja recesso e péssimo e o último seja o melhor pão do mundo, quando eu lá chego já não tenho fome. Isto também é assim com a informação. Nós lemos tanto, é-nos oferecida tanta coisa, que depois já estamos muito saciados e já não sentimos tanto a necessidade de ir ler um jornal diário, mesmo que nós saibamos que aquilo é mais aprofundado e melhor, etc. Portanto, não é uma coisa mesmo nada fácil. Mas tu és um jornalista de economia, tu fazes a tua crítica económica àquilo que se passa na sociedade. Nós vimos vários setores que se tiveram a transformar completamente, estas minas, etc. E nós sempre fomos muito críticos. Mas o que acontece é que, em relação à nossa própria profissão, quando eu lá estava, o modelo de negócio, o negócio mudou, mas o produto do jornalismo não mudou muito. Na base é essencialmente o mesmo. Portanto, não soubemos adaptar, e tivemos muito tempo a fazer isso, para a nova realidade. Rui, é verdade, mas não foi essencialmente o trabalho jornalístico que devia mudar. O que devia mudar era a forma de chegar às pessoas. Claro. Aquilo que eu e tu fazemos é uma coisa simplicíssima. Sabe aquela coisa que se aprende na escola, para ir no, 9º ano,
que é escrever uma notícia e responder a 5 perguntas, como, quem, onde, porque isto continua completamente válido, é exatamente isto. A base do que é o jornalismo é inalterável e está certo, e é quando nos afastamos dela que erramos. Eu fui diretor de jornais 13 anos e, portanto, cometi alguns erros, tive alguns desmentidos. E em todos eles eu fiz uma espécie de auditoria interna, não no sentido de ir procurar um culpado, mas perceber o que é que tinha falhado, para que nós tivéssemos cometido aquele erro e a notícia, afinal, não fosse verdadeira. Claro. E o que falhava sempre, mas sempre, o que falhou sempre foi uma das coisas que está nos livros. Sempre. Ou não tínhamos feito contraditório, ou tínhamos ouvido 10 pessoas que confirmavam aquela informação, mas eram todas do lado, não eram do outro. Havia sempre uma falha, e a falha estava sempre, mas sempre, naquilo que está escrito nos manuais de jornalismo há não sei quantos anos. Agora, para mim o que é pior não é tanto isso, porque isso... As direções e as administrações dos jornais deviam ter pensado nisso. Os jornalistas têm que fazer notícias, têm que fazer jornalismo, não é pensar como é que eu vou bater o Facebook. Mas o que eu sinto hoje é que, hoje não, mais recentemente, é que nós somos tão atropelados pela voragem do dia-a-dia, da última hora, da rapidez, do saber usar a curiosidade das pessoas quando fazemos títulos. Nós tornámos-nos especialistas nisso. Em alguns casos, sim, ainda bem, noutros não. Se repararem, vocês recebem os alertas nos telemóveis, não é? Olhem para eles com atenção e vão ver a quantidade de vezes em que o título não dá notícia. Abre, no fundo está a dizer que a resposta está lá dentro, porque está a aliciar-vos. Isto é o contrário do que nós aprendemos na faculdade. Caça ao clique. Exato, é o contrário que nós aprendemos a pirâmide invertida. Isto é o contrário. Cria-se... imagina, hoje por acaso não foi o caso, quando saiu o Prémio Nobel da Literatura, eu recebo os alertas dos jornais todos, e todos davam a notícia. Mas muitas vezes o que acontece é um título do género: este ano ganhou o prémio não sei o quê, uma mulher que ninguém esperava. É irresistível. Nós carregamos para ver quem é a mulher que ninguém esperava. E os jornais aprenderam essas técnicas e viciaram-se um bocado nelas. Porque hoje tem uma pressão de audiências que antes só existia nas televisões e hoje também existe nos sites. Mas o problema é que isso é contrapartida de, às vezes, nos esquecermos de, na verdade, qual é a nossa vocação. E a nossa vocação é investigar. E o ler mais, que é para fazer mais um clique. Estás a meio da notícia, ler mais. Depois a notícia aparece a seguir, porque bota mais um clique para a contabilidade. Mas Pedro, isto não é propriamente um julgamento dos últimos 20 anos, não é essa a ideia, mas é bom pensar sobre o que é que falhou para ver se conseguimos recuperar. A ideia que eu tenho é que também a classe nunca se soube proteger como um todo. Existe excessiva especulação. E quero citar aqui o caso do jornalismo desportivo, onde qualquer coisa pode ser qualquer coisa, e depois é uma coisa gira. Há uma notícia que é errada, e depois no dia a seguir dá origem a uma nova notícia que é o desmentido da notícia anterior. Mas pronto, mas o circo continua. Houve questões éticas que nunca foram devidamente acauteladas. Os jornalistas passam para assessores, por exemplo, assessores também para o jornalismo, etc. Ou seja, o desgaste da imagem do jornalismo também tem culpas próprias. Sim, claro. A questão é, se voltássemos atrás, o que é que devíamos ter feito para reforçar esta ideia? A confiança é a palavra-chave disto tudo. Eu aí sou muito ortodoxo. Como eu dizia há bocado, não é preciso inventar nada, basta fazer aquilo que nos ensinaram e que nós aprendemos a fazer. E uma das coisas é respeitar o código deontológico. É uma folhinha, aquilo lê-se num minuto. Respeitar o código deontológico, sermos autoexigentes, mas também ter direções que são exigentes desse ponto de vista, enfim, do que tu estavas a chamar ético, a tal coisa de um jornalista que sai para assessor e depois volta a ser jornalista. Isso não está necessariamente errado, ou melhor, isso não significa necessariamente que aquela pessoa... a imagem da classe. Só para dar um exemplo, eu acho que Mário Centeno, que foi um grande ministro das Finanças, acho que é sério, acho que jamais podia ter ido para o Banco de Portugal. Eu não acho que ele seja... Isto não quer dizer que ele vai fazer um favor ao governo necessariamente, ele não vai ser mau por causa disso, mas há aqui um conflito de interesses, há aqui uma contradição. E quando nós aliviamos a exigência a nós próprios e depois começamos a consentir coisas à nossa volta também por causa disso,
estamos a deixar alimentar isso. Mas está tudo no código deontológico. Uma das coisas que aconteceu, isto já é um bocadinho de conversa de caserna, não nos interessa muito, mas, por exemplo, uma das coisas que aconteceu foi os conselhos de redação perderam muito poder nos últimos anos. Os conselhos de redação, eu lidei com vários conselhos de redação como diretor e o conselho de redação normalmente está do lado oposto ao da direção, questiona a direção. Dá-nos muito trabalho aos diretores e é um sossego não ter conselhos de redação. Só que eles são necessários. E os conselhos de redação, que são compostos por jornalistas, são órgãos que devem ser fortes dentro das redações para questionar as direções e para questionar em relação a notícias concretas. É para isso que eles lá estão, em relação a comportamentos éticos e em relação a... E eles foram-se fragilizando muito. Hoje há poucos jornais com conselhos de redação forte, ainda existem, mas há poucos jornais com conselhos de redação fortes. E, portanto, este enfraquecimento das regras e dos critérios e dos métodos que nós próprios tínhamos, porque nós também temos de ter contrapesos, nós somos contrapeso de outros, mas também precisamos ter contrapesos. Os legais de que eu falava há bocado, os internos, tudo isso se foi fragilizando e não ajuda. Mas, também deixa-me dizer isto, o jornalismo que se faz hoje em Portugal não é mau. Eu aí discordo, eu sou suspeito, eu sei, mas não é mau. Ele tem muitas fragilidades, por razões que eu já expliquei. Mas, quando eu há bocado dizia, o que hoje um jornalista trabalha, e ninguém tem a noção da quantidade de horas que um jornalista trabalha e da quantidade de coisas que faz por hora. Mas não é só isso. O esforço e dedicação que eu vejo nas redações para fazer a coisa bem feita, para fazer a coisa certa, é muito grande. Portanto, eu acho que os jornalistas normalmente envelhecem mal. É uma observação que eu estou a fazer só. Não tenho nenhum rigor científico. Ou seja, tornam-se nostálgicos. No meu tempo é que era bom, estes agora não sabem fazer nada. Eu acho que envelhecem um bocadinho mal, são demasiado críticos. Eu acho que ainda se faz muito bom jornalismo em Portugal e muito à conta de normalmente uns maduros que ainda lá andam e que são muito exigentes e que, desejavelmente, ensinam os mais novos coisas que eles ainda não sabem, mas que vão saber, e é desta mistura entre a experiência de jornalistas que já passaram por muita coisa, já têm muita experiência, já foram enganados muitas vezes, já erraram muitas vezes, e, portanto, têm muita experiência com miúdos mais novos, que têm uma força, uma vibração, uma vontade. Esta mistura é a mistura ideal numa relação. Ok. Pedro, então nós temos aqui a informação com filtro, que é a informação mediada pelo jornalista, e temos aqui a informação sem filtro. Aqui temos 10, aqui temos 10 milhões, porque é imenso. Achas que é possível regular a informação sem filtro, as redes sociais? Não, acho que não. Acho que não, mas não regular totalmente não significa o caos, não é? Há coisas que têm sido introduzidas muito por pressão pública e até política para filtrar algumas coisas. Não são só as questões políticas. São os tais coisas que são completamente inaceitáveis, como os tais vídeos normalmente é uma rapariga, de uma rapariga qualquer, uma adolescente que fez qualquer coisa, não interessa. Não interessa, quer dizer, interessa, mas é ela e é os seus pais e por aí fora. Não nos interessa a nós. E a maneira como isso vai tudo para as redes, isso dá cabo da vida dessa gente. Claro. Depois no dia seguinte já ninguém se lembra, mas a vida dela ficou destruída para sempre. E há suicídios. Sim. E, portanto, claro que é preciso regular. Agora, eu não acredito que seja possível enjaular o tigre, como se diz, por exemplo, na regulação financeira, cage the tiger. Eu não acredito que seja possível enjaular o tigre. Então temos que conviver com o tigre. Mas também temos que saber escolher se entramos na jaula ou não é? E isso é uma escolha nossa. Mas a jaula está em todo lado, não é? Mas tu podes entrar ou não entrar. Eu não estou... Não, mas não é isso. Eu acho muito bem que seja. Eu estou nas redes sociais, eu não diabolizo as redes. Agora, nós somos responsáveis, cada um de nós faz escolhas com aquilo que vai seguir ou não seguir, e partilhar ou não partilhar, e comentar ou não partilhar, e reenviar ou não reenviar. Cada um de nós é responsável. Nós não nos podemos infantilizar a nós próprios. Claro. Ao ponto de achar... Mas as pessoas não estão preparadas. Ou seja, o que falta aqui é claramente a educação para os mídias, não é? Isso também. Mas repara, mesmo quando se vendiam muitos jornais em Portugal, vendia-se 200 mil. Não era a população portuguesa inteira que comprava jornais. Nunca, não é? Nunca, claro. Infelizmente. Mas não era. Vendia-se 200, 300 mil jornais por dia em Portugal. Há 20 anos. Portanto,
Idealmente, toda a gente, acho que toda a gente vê jornais, claro, mas eu não estou à espera que isso aconteça. O que eu estou à espera é que as pessoas sejam exigentes consigo próprias e que, portanto, se informem, participem civicamente, contribuam para a não propagação automática do que é falso e do que é mistificado, nem que seja não partilhando. Isso sim, eu acho que cada um de nós tem essa obrigação. Nós não estamos aqui a cometer um erro de percepção. Porque as fake news, há 30 anos atrás, tinham um nome, eram os boatos. Os boatos sempre existiram, não é? Sim. Pessoas que têm ideias com as quais nós não concordamos e que achamos estúpidas, sempre existiu. Sim. O que se passa agora é que toda a gente é um alto-falante. Portanto, ou seja, não estamos a cometer um erro de que, se calhar, o disparate que é dito, até é menos, agora é dito é mais alto. Esse é que é o problema. Claro, sim. Isso foi estudado, por exemplo, o Edgar Morin tem um livro sobre isso, o rumor, o boato, que é um livro que tem décadas, 2 décadas, acho eu, ou mais. E é verdade que sim, já havia o rumor e o disco disse e tudo, mas é incomparável. Isto agora tudo pega fogo e às tantas já ninguém sabe onde é que ele começou e, portanto, não faz ideia se aquilo tem uma fonte credível ou não. Futebol, sabes como é que as pessoas estão no futebol? Que tudo é racional. Quer dizer, a irracionalidade sempre foi. O futebol é um... Não, é que estou a dizer que a irracionalidade não foi inventada agora. O futebol é outra coisa. Faz parte. O futebol não tem regras, ou age como se não tivesse regras. É outra coisa. Por exemplo, nós não temos muitos, aquilo que se chama trolls, não é? Na internet. Trolls, que são basicamente robôs que fazem autorreplicação de coisas, de notícias, para que elas se amplifiquem. Em Portugal isso não existe muito, mas existe no desporto. É o sítio onde em Portugal claramente se encontra mais trolls, mas de longe. É no desporto e são coisas, às vezes mas são mentiras assim descaradíssimas e estão completamente disseminadas, incluindo por pessoas que até são informadas e que normalmente estão a par das coisas. Pronto, mas no futebol muda tudo. Vamos passar para as perguntas para o público, mas antes disso, uma última pergunta, já agora. Daqui a um ano ainda vais ser jornalista? Olha, este era aquele momento em que... Põe 10, põe 10 para ser mais... Este era aquele momento em que eu dizia, eu vou morrer jornalista. Não, eu quero viver como jornalista. Eu sou essencialmente jornalista, é aquilo que mais me define, porque é aquilo, nem é bem aquilo que eu mais gosto de fazer, é uma absoluta paixão, mesmo. E é sobretudo uma coisa que eu acredito na sua função social. Eu acho que o jornalismo tem uma função, eu até prefiro não usar a palavra missão, prefiro usar a palavra função. Isto não é uma originalidade minha, o Turcato Sepúlveda dizia isso. O jornalismo não é uma missão, é uma função social. E só prefiro que é para retirar a carga de que nós nos achamos, missionários. Mas tem uma função social tão importante e tão determinante que eu quero fazer parte dela. Enquanto puder, sim, enquanto puder serei. Enquanto puder tem a ver com naturalmente nós conseguirmos fazer disto a nossa vida. Mas sim, claro. Muito bem, vamos às perguntas. Em primeiro lugar, a quem está aqui connosco nesta sala. Muito bem. Diga o seu nome, por favor, e faça a pergunta. Luísa, eu leio o que escreve, gosto muito. Gostaria de lhe colocar uma pergunta, não sem antes ser alguns considerantes que me parecem que não foram focados por si, como seja. Os jovens jornalistas que são lançados, eventualmente, à semelhança de outras profissões, em que o descrédito também é bastante, não estão preparados para exercer essa função. Veja-se, por exemplo, quando nós fazemos uma investigação e somos entrevistados por um jornalista, seja na televisão, seja por um jornal, acontece, por vezes, que esse jornalista nem sequer sabe do que é que nós estamos a falar. O que, como deve calcular, é penalizante para quem está a ouvir, eventualmente para o próprio jornalista e, francamente, para quem fez a investigação. Eventualmente, isso decorre da impreparação de alguns jornalistas, já não estou a falar de não saberem falar, estou a falar até de nem sequer terem lido qualquer coisa sobre
o tema que se está a abordar. Esta é uma situação que me parece muito penalizante. Por outro lado, eu aprecio o seu dinamismo, espero que o tenha por muitos anos e também gostava era de lhe dizer que, ao fim de um certo tempo, face à pouca evolução de algumas situações, é natural que as pessoas se desmotivem, que as pessoas fiquem, enfim, um pouco desiludidas até. Por outro lado, nós temos um país onde há uma verdadeira alienação em relação a vários temas, em relação a várias situações, nomeadamente dentro dos partidos políticos. A questão específica que eu queria colocar-lhe é: o que é que lhe parece da existência de um jornal num determinado município que é subsidiado pela Câmara Municipal, com, enfim, as consequências que daí advêm, que só publica as notícias que o município quer? O que é que lhe parece? Muito obrigada. Obrigado. Bom, em relação aos jovens jornalistas, acho que é verdade, acho que é uma generalização um bocado cruel, acho que não se aplica nem a todos os jornalistas nem a todos os jornais, mas percebo o que quero dizer. A responsabilidade nesse caso é tipicamente dos editores, porque nós já todos fomos jovens jornalistas que não sabiam nada de nada, não é? E todos já fizemos disparates, eu também. As relações estão desenhadas de maneira a que, se quisermos, a arquitetura de uma relação tinha sido construída para que, sobretudo, os seus chefes, que são os editores, os preparem para o trabalho. Isso não significa que o jovem jornalista, que de repente sabe o mesmo, mas tem que ir com o trabalho feito. Grande parte do trabalho do jornalista começa muito antes de escrever. Quando começa a escrever, isso já é só a ponta final do trabalho. Mas é verdade que nesta desestruturação das redações que se perderam mecanismos primeiro de preparação do trabalho e depois também do controle da qualidade, se quiser, do trabalho antes de ser publicado. E eu percebo o que diz, até por outra razão. Há coisas que nós aprendemos ou que só aprendemos quando nos acontecem também a nós. Quando somos nós os noticiados, coisa que normalmente só acontece aos diretores, pouco mais. E a mim já me aconteceu algumas vezes, não aconteceu nada de grave, não é isso, mas já me aconteceu algumas vezes coisas que me fizeram sentir estar do outro lado, como por exemplo ser entrevistado por telefone, por qualquer razão, e depois ler no dia seguinte, eu me disse isto. Ou então, disse-me não impressionada. E isso mostra, por exemplo, em relação às entrevistas, que era o exemplo que estava a dar, quando alguém vem falar connosco, um jornalista fala com dezenas de pessoas, todos os dias. Faz uma entrevista, está sempre a fazer entrevistas, portanto, aquela entrevista é mais uma para ele. A seguir já vai fazer outra e outra e outra e outra. Mas para a pessoa que está a ser entrevistada, aquela é a entrevista, se calhar, do ano. Portanto, esta desproporção de importância implica e sugere e recomenda que o jornalista respeite sempre o momento em que está e que é muito importante para quem está a falar. E isso significa preparar-se, ser fiel àquilo que foi dito, e isso às vezes não acontece, é verdade. Em relação à desmotivação, o que é que eu ia dizer? É verdade, concordo. É muito difícil. Eu suspeito que conhece jornalistas jovens que trabalham em redações, ou se calhar menos jovens, porque é verdade que ao fim de alguns anos, se nós não mantivermos a perseverança, agora diz resiliência, agora falamos todos em inglês, se nós não mantivermos essa frescura, que é uma frescura que precisa muito de uma certa ingenuidade, de se alimentar de uma certa ingenuidade, ou de uma certa inocência, não é bem de ingenuidade, é fácil cairmos numa das três, para mim, agora vou filosofar um bocadinho, desculpe, numa das três grandes armadilhas que a vida nos dá, a todos, que é cairmos ou no cinismo, ou no ressentimento, ou na amargura. Porque quando caímos numa destas, e a vida parece sempre que nos encaminha para isso, e nas relações também é assim, quando caímos numa destas
numa destas armadilhas, passamos a ver as coisas muito turvas, muito negras e muito desesperançadas. Sobre o Jornal Municipal, eu intuo que está a falar de um caso concreto que eu não sei, ainda bem que eu não sei. Historicamente, há jornais regionais em Portugal muito bons e há muitos jornais regionais que dependem tanto financeiramente das câmaras que torna a vida deles muito mais difícil. E isto não significa, eu conheço vários jornais regionais, não significa que eles serão avançados das câmaras, não é isso. Mas há ali uma coação que pode ser implícita, pode não ser explícita, que é a dependência financeira evidente e que existe. E isso sugere formas de financiamento da imprensa regional que têm sido estudadas, mas que nunca foram aplicadas, diferentes das que existem hoje. Só para lhe dar um exemplo, uma possibilidade que já foi falada, já foi comentada, era haver uma espécie de bolsa de dinheiro para onde todas as câmaras contribuíam e depois essa bolsa, que era uma entidade intermediária, é que financiava. E isto era só para cortar a ligação direta entre financiador e financiado. Infelizmente, isto nunca avançou, há outras hipóteses, isto nunca avançou, porque nós, os jornalistas, perdemos as condições de liberdade quando nos tornamos dependentes. E aí não vale a pena fazer de conta. Quando há uma grande dependência financeira de um anunciante, de um acionista, então nós podemos ser uns tarzãs e dar murros no peito e vamos a eles na mesma. Mas as condições para que nós, lá está, por isso é que eu dizia há bocado, muitas vezes não é no que se faz, é no que não se faz. Mas depois nós também somos responsáveis por uma equipa e seja uma série de postos de trabalho, etc. Portanto, é por isso que a autonomia financeira, a independência financeira é completamente essencial para a liberdade. Não quer dizer que quem não o tenha não seja livre, mas quer dizer que está a correr riscos muito maiores. E em alguns casos em alguns casos há cedências. Em alguns casos essas cedências são evidentes, noutras não. Muito bem, mais perguntas aqui na sala? João, quem é que temos online? Sim, online tínhamos aqui uma sobre o financiamento, mas o Pedro acabou já de referir da parte da independência, de alguma maneira. Então, saltava aqui para outra, que é uma pergunta bastante densa, que diz que como credibilizar o jornalismo quando muitos órgãos de comunicação vão atrás completamente uns dos outros e as notícias às vezes são quase iguais nos vários órgãos. 2, quando se trata de investigação, de jornalismo de investigação, por vezes nota-se nitidamente que há agendas do lado de quem investiga, em que há ali um condicionamento em que a objetividade não parece estar garantida. 3, quando se está perante debates, há um bocadinho aquele princípio do parecer de dar a voz a todas as partes é a boa prática jornalística. Depois há aqui o exemplo de, por exemplo, se quiser discutir vacinas, meter de um lado pró-vacinas e anti-vacinas, se calhar não é uma boa prática. E 4, o fact-check, que agora está na moda, não é ele próprio a prova de que o resto não é assim tão fact-based. São ótimas perguntas. Bom, primeiro é aquilo que normalmente chamamos o pact journalism, irmos atrás uns dos outros, é verdade, isso existe, e a resposta é muito fácil, é sair da agenda. É fácil de dar, mas não é fácil de fazer. Grande parte dessa viciação também existe, porque depois, na verdade, os leitores também escolheram ler essas notícias. Ou seja, há muitas coisas que estão fora da agenda, que são noticiadas todos os dias e que ninguém vê porque não foram amplificadas. É o dilema filosófico, não é? Se uma árvore cair numa montanha, numa floresta onde não está ninguém, será que fez barulho? E há muitas notícias todos os dias que são publicadas, e todos os dias é mesmo todos os dias, e que não ganham visibilidade nenhuma e depois também levam a que se diga ninguém faz nada diferente, quando na verdade estão a ser feitas coisas diferentes, mas é verdade que há muita
osmose, se quiser. Não é imitação, mas muita osmose. Quando há um assunto que entra na agenda, aquilo durante 2 dias não se fala de outra coisa, depois também desaparece, não é? E ninguém percebe muito bem porquê. São os ciclos de informação que são muito curtos. Investigação, ter agendas por trás. Grande parte das agendas que supostamente estão por trás, isto é uma declaração completamente não rigorosa, minha, não têm agendas nenhumas, mas atribuem-lhes agendas para as descredibilizar, como eu disse há bocado, e na verdade não há agenda. Um jornalista só tem que fazer uma coisa. Eu sei uma informação, se ela tem interesse público, tenho que a dar, e tenho que a dar agora. Não é pensar quando é que ela faz sentido, é dar agora. Mas claro, quando se diz, bom, mas o New York Times publicou esta investigação do Trump ao mês das eleições. Pois. Eu pergunto. E então? Isto quer dizer que o New York Times tem uma agenda anti-Trump, que eles têm um posicionamento anti-Trump, isso é assumido, mas que tem uma agenda noticiosa em função disso. Eu não sei, que eu não trabalho no New York Times, mas há uma maneira, o sistema estava montado de uma maneira de eliminar ou atenuar esse risco, que é o chamado pluralismo. Quando há muitos jornais, há pluralismo. E o pluralismo é de opinião, naturalmente, mas é um pluralismo também de informação, em que se um leitor não acredita ou suspeita de um determinado jornal, depois tem outros. E a não ser que acredite que todos os jornais se juntaram à noite, porque há imensas teorias de conspiração. As coisas nas relações não são nada como as pessoas acham, como algumas pessoas acham que são, que acordamos e vamos ali para um canto conspirar, não é nada disso. Mas se as pessoas acham que sim, e acham que para mais do que isso, que todos os jornais e todos os diretores se juntam, já é preciso ter uma imaginação delirante. Mas a verdade é que, havendo menos jornais, há menos pluralismo e, portanto, há menos contraditório entre os próprios jornais e menos escolhas entre os leitores. Há um efeito colateral daquilo que eu falava. Sobre o fact-checking, ele tem toda a razão. É um dos paradoxos. Nós jamais devíamos usar a expressão fact-checking, porque é para isso, ou seja, confirmação de factos, porque isso parece subentender que as notícias não o fazem. Quando todas as notícias têm que ter confirmação de factos, ou então podem noticiá-los, não é? Portanto, é verdade, é um dos paradoxos. É como dizer jornalismo de investigação, mas há jornalismo que não seja de investigação? Tenho dúvidas. É um paradoxo deste tempo, mas esse paradoxo aparece porquê? Porque, se repararem, se pegarmos, por exemplo, no polígrafo, o polígrafo, a maior parte da confirmação de factos que faz é de redes sociais, não é de jornais, para não dizer 100%. Portanto, está a criar um mecanismo de auxílio a leitores que veem coisas que não sabem se são verdade ou não são. A coisa é tão perversa que nós neste momento temos, como tivemos no debate da semana passada entre Donald Trump e o Joe Biden, tivemos confirmação de factos em tempo real, que é uma novidade. Portanto, nós estamos a ver um debate em que alguém está a dizer coisas e a outra parte também, e depois tipicamente sai uma notícia, algum tempo depois. Agora não, agora é em tempo real. Portanto, é um detector de mentiras. Significa que nós já acreditamos tão pouco naqueles políticos, não vou dizer em todos, mas naqueles políticos, e naqueles, na verdade, é sobretudo que precisamos de um detector de mentiras. Aliás, ele diz tantas mentiras, como se viu nesses fact-checkers instantâneos, que ele quase precisa de um detector de verdades. Mas eu percebo a pergunta e é verdade, é um bom paradoxo, porque de facto as notícias já são confirmação de factos, ou então não são notícias, não é? São outra coisa. São tentativas de aproximação, mas não são... Muito bem, estamos mesmo a chegar ao fim da nossa emissão. Nós aqui gostamos de ser pontuais como os alemães. Uma última pergunta para matar o tempo que falta. Mas há aqui uma variável que nós não falamos, que é o serviço público. O serviço público não está dependente destes financiamentos que temos estado a falar. Mas quando nós assistimos ao serviço público de televisão e rádio, vemos que há ali uma tentativa de fazer algo diferente, mas na prática acaba por ser a mesma coisa. Por acaso não concordo. Ainda bem. Não concordo porque eu acho que a RTP... Estás a ver o que está a ser feito, eu estou a ver o que podia ser feito. Não, isso estou de acordo, mas eu acho que a RTP, a Antena 1 e a Lusa é muito mais importante do que as pessoas pensam. A Lusa, sim. Se não fosse a Lusa, se não fosse a agência Lusa, não havia informação em Portugal que não fosse sobre Lisboa e Porto. Não havia. Certo. Não havia porque os jornais hoje já não têm correspondentes, ou quase não têm correspondentes, já não conseguem ir aos sítios. Nós estamos perto de Lisboa, não é? E Lisboa já acha que é basicamente tudo.
porque o resto não existe. E para Lopes também. E para Lopes também. Sim, e nós hoje temos informação, nós só temos a maior parte das coisas, ou muitas coisas que acontecem no interior, que nós estamos sempre a defender, etc. Nos Palopes, muitas coisas só são noticiadas porque existe a agência Lusa, porque os jornais ditos nacionais já não têm capacidade de lá chegar. Portanto, eu incluo sempre a Lusa presta um serviço público completamente fundamental. Podemos discutir se podia ser melhor, porque é que não vai ali, isso também estou de acordo. Mas só para encerrar, só para fechar esse assunto, eu era a favor da privatização da RTP, há 10 anos eu era a favor. Hoje sou completamente contra. Porque aprendi, quer dizer, eu hoje acho que estava errado, não foi a realidade que mudou, também mudou um bocadinho, mas não foi a realidade que mudou, foi a minha compreensão da realidade que eu acho que evoluiu. E eu era a favor, era contra, não vale a pena dizer porquê, mas vale a pena dizer porque é que sou a favor do serviço público, criticando muitas vezes. Se não houvesse serviço público, aquelas empresas não existiam. Portanto, nós não tínhamos, por exemplo, 3 televisões privadas, não há espaço em Portugal económico de mercado para isso. Tínhamos menos uma. Segundo, porque a RTP tem um modelo de financiamento, ou melhor, estas entidades têm um modelo de financiamento que as torna muito menos dependentes da publicidade e, portanto, das audiências. Claro que somos nós que pagamos. E, portanto, devemos ser muito exigentes com a qualidade da informação que é prestada. Mas a RTP tem essa maravilha que as televisões não têm. É muito fácil dizer mal das televisões. É mesmo muito fácil. Mas toda a gente que trabalha em televisão sabe que a primeira coisa que acontece quando acorda cada manhã é olhar para a audiência que teve na véspera e o seu trabalho vai ser avaliado em função disso. E, portanto, se tiver pouca audiência, passado algum tempo, ele e a sua empresa vão ser penalizados. Como eu dizia, é muito fácil criticar as televisões. Quem lá está, e eu nunca fui diretor de nenhuma televisão, portanto não estou a defender a causa própria. Quem lá está é muito difícil. A RTP não tem essa prisão. E, portanto, qual é o risco no serviço público? São sempre as nomeações. Porque são, de uma forma ou de outra, política. E é por isso que criar coisas como o Conselho Geral Independente da RTP foi uma boa decisão. Ele agora mudou. Mudou para pessoas, com algumas pessoas que estão mais próximas do poder do que eu acho que é recomendável. O anterior Conselho Geral Independente, na minha opinião, fez muito bom trabalho. E é este tipo de entidades independentes, por isso é que eu também falava do Tribunal de Contas, etc. Entidades independentes são muito importantes e na comunicação social também. Na minha opinião, é verdade que eu, como tu e como nós todos, e nós temos todo o direito a ser exigentes, nós todos gostaríamos que fosse diferente e melhor, e nós temos o direito a exigir porque nós financiamos. Mas eu eu observo que, por exemplo, se vis o noticiário da 2, do Canal 2, muitas vezes as notícias até são as mesmas, mas tem um alinhamento completamente diferente, em que a hierarquia de notícias é diferente. Muitas vezes há, por exemplo, com a informação internacional, que, como nós sabemos, a não ser quando são coisas de grande magnitude, não tem muita audiência, tipicamente acaba sempre com cultura. A cultura praticamente não existe. Existe espetáculo, que é outra coisa. Praticamente não existe noticiário e já hoje existe pouco nos jornais. A cultura foi das coisas mais sacrificadas, infelizmente, nos jornais. Foram as delegações, foi a cultura e algumas outras áreas. A área de ciência, por exemplo, também foi muito prejudicada. E isso existe no serviço público que é financiado. Portanto, eu mudei de opinião e hoje sou favorável e insisto. Falamos muitas vezes da RTP, porque não se esqueçam da Lusa. A Lusa é mesmo serviço público, com todos os erros e vícios, mas é mesmo serviço público muito importante em Portugal. Um abraço para o Nicolau daqui. Bem, chegámos mesmo ao fim. Eu peço uma salva de palmas para o Pedro, por favor. E para dizer que há mais Cogito para a semana, na quarta-feira, online, vamos ter às 9h30, vamos ter o debate com o Tiago Segurelho, para falar para que é que serve a cultura. É propositadamente provocatório. E hoje, às 8, aqui, também às 21h30, para quem não puder estar online, vai estar o professor António Costa Pinto para falar sobre a identidade nacional está a mudar, ponto de interrogação, o que já percebeu que deve haver qualquer coisa que esteja mesmo a mudar. Muito obrigado a todos. Façam o favor de serem felizes. Boa noite. Boa noite. Obrigado.